Olá amigos, olá amigas, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, mostrando aqui minha bancada de cultivo, algumas alfaces aí sofrendo bastante com o sol, mas o sistema está, no que se refere aí ao cultivo de plantas, começando a se estabilizar e produzir melhor com os peixes que a gente inseriu. Mas o assunto do vídeo de hoje não é esse, eu vou falar para vocês e mostrar o resultado do nosso adubo feito com fezes de tilápia, o nosso esterco de tilápia. Acompanhe o vídeo aí. Então pessoal, eu vou iniciar o vídeo deixando aí para vocês como foi o processo de separação dessas fezes das tilápia, como que a gente recolheu esse esterco e armazenou. Esse processo foi feito no sistema antigo, quando eu tinha aqui os tanques dos peixes enterrados. Então eu coletei nos decantadores, né, que ficava um ali do outro lado, onde está próximo ali a última bombona, um pouco mais para baixo, e o outro ficava aqui desse lado. Eu fiz a coleta nos decantadores antigos, então vocês vão observar que o sistema aí, principalmente para quem está chegando agora e não viu a reformulação aí do nosso sistema, hoje a gente está com um sistema aqui apenas com 2 tanques dos peixes, 2 caixas d'água, antes a gente tinha 4 e eram enterrados, era um sistema bem diferente, maior. Então foi nesse sistema antigo que a gente recolheu o esterco. Então vou iniciar aí o vídeo, vou deixar na sequência como foi o processo de recolhimento desse esterco, para quem não viu, porque a gente já filmou, mostrou isso em vídeos anteriores, e na sequência a gente retorna para ver o resultado. Eu vou dar a volta por lá, aí vou falar sobre o esterco, ali a coleta do esterco das tilápias, que é acho que uma técnica aí bem simples de fazer e bem interessante para quem, principalmente aí a maioria tem tilápias, né? No sistema de aquaponia ou na criação de peixes aí em caixa d'água. E eu nunca vi ninguém fazendo ou coletando dessa forma. Olha pessoal, aqui está o nosso decantador. Eu fiz a coleta aqui ontem pela manhã, ó. Isso aqui é só de um dia, ó. Por que as fezes dos peixes sobem aqui e não fica lá no fundo do decantador? Porque eu dou plantas, principalmente por isso. As plantas, os vegetais, eles deixam as fezes mais leves, então ela sobe. Eu trato meus peixes 3 vezes ao dia, como regra, em épocas mais quentes. De manhã e de tarde eu dou ração e ao meio-dia plantas. Então acredito que esse fato faz com que a maioria das fezes sobe. Ó. Eu nunca limpei em mais de um ano esse decantador, nunca esgotei ele. Eventualmente eu colho a água, né, daqui do decantador para regar as plantas. A gente tem a coleta ali atrás, ó, da estufa ali fora. Mas assim, bem eventual. Às vezes passa 4, 6 meses que eu não tiro uma água daqui. Não faço TPA, como eu já falei. A gente vai falar sobre esse assunto aí. Na verdade, estou devendo esse vídeo, né? Mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Então, o que acontece, pessoal? Eu pego a peneirinha, ó, venho aqui praticamente todo dia, coleto aqui a parte mais sólida das fezes e armazeno aqui nesse saco, ó. É um saco de plástico, mas ele está furadinho embaixo, então ele drena a água. E fica apenas o esterco aqui, ó. Já está quase cheio, aí a gente vai colocar curtir, como se faz com esterco de galinha ou de codorna, de outras criações. E é um esterco aí com certeza, ou provavelmente até muito mais concentrado, né, em nutrientes do que esses que eu falei. Então mais pra frente aí, quando esse esterco estiver pronto, estiver soltinho, curtido, eu mostro pra vocês aí como ficou. Voltando aqui, pessoal, então se passaram, eu não marquei exatamente, mas eu acredito que pelo menos 5 meses, 5 a 6 meses, desde que a gente iniciou o recolhimento do esterco. Hoje eles estão aqui armazenados nesses 2 sacos, estão aqui dentro do nosso depósito, mas a gente manteve esses sacos para o adubo curtir lá do lado de fora. Do lado ali da estufa, ficou ali, então tomou sol, tomou chuva, ficou num ambiente assim, sem muito controle. Mas aí já... uns 15 dias atrás eu recolhi, trouxe eles aqui dentro justamente para ele dar uma secada, né? Porque ali ele tomava chuva, sol, estava mais úmido. Então eu vou abrir ele aqui, colocar aqui na nossa mesa, tentar manusear ele para mostrar para vocês como está esse esterco. Então eu coloquei aqui uma bandeja, aqui está o primeiro saco, que se eu não me engano é esse aqui que eu mostrava aí no vídeo do recolhimento, o saco plástico. Tem alguns torrões aqui, mas eles estão bem úmidos. Eu vou retirar alguns aqui e aí na sequência eu mostro para vocês. Só um detalhe, pessoal, eu cheguei a cogitar fazer uma análise desse esterco. Pesquisei aqui numa empresa que faz
análise aí de adubos orgânicos, e uma análise tanto de micro como de macronutrientes custava em torno de R$500. Eu não lembro se era um pouco mais ou era um pouco menos de R$500. Aí eu acabei achando caro, porque eu ia fazer mais por curiosidade mesmo, eu não tenho necessidade, né? Já que foi uma experiência aqui que eu quis ver como ficava esse esterco e vou utilizar aqui no meu consumo próprio, né? No consumo das plantas, né? Meu plantio próprio, né? Consumo próprio de esterco não é uma expressão muito apropriada, mas aí eu achei que não valia a pena pagar R$500. Aí não fiz análise. Mas é uma situação que seria até interessante, porque eu nunca vi assim sendo comercializado esterco assim puro de peixes, né? Seria interessante para a gente ver a composição dele. Eu vou retirar agora aqui para ficar um local um pouco mais claro, para vocês observar melhor o adubo. Iniciando aqui o manuseio, pessoal, esse saco ficou muito tempo, como eu falei, ali fora, então estava bem ensopado quando eu trouxe aqui para dentro. Aí tem bastante torrõezinhos assim, ó, mas ele está, ó, bem fácil de esbrugar, ó, soltar, só que solta ainda com algumas bolinhas. Tá com esse aspecto aí assim bem aerado, não tá ensopado, né? Como eu falei, fazia mais de 15 dias que ele estava aqui dentro secando, né? Depois de a gente armazenar assim de uma forma um pouco descuidada lá fora. Uma cor aí, um preto. Um pouquinho... lembra um pouco o grafite, mas mais preto mesmo, terrinha, cor de terra preta. Tem um cheiro assim de solo de floresta. Não tem nenhum cheiro, por exemplo, de esterco, cheiro forte, de fezes, nada disso. Como eu falei, mais de 6 meses aí, né? Que ele ficou curtindo aí dentro do pacote. Não controlei a entrada de minhocas, de nada, não sei se algumas podem ter entrado ou não. Mas tá aí, ó, com essa composição. Para deixar ele um pouquinho mais visualmente melhor, eu vou tirar o resto aqui do saco, deixar ele assim um pouquinho mais solto, dar uma leve peneirada, mostrar para vocês aí. Depois a gente abre outro saco para ver como é que tá o outro. Voltando aqui, pessoal, vim para um local um pouquinho mais claro aqui do lado de fora, para a visualização ficar um pouquinho mais... um pouquinho melhor, um pouquinho mais claro. Depois de peneirado, ficou aí com essa consistência, né, desmanchando aqueles torrõezinhos. E como eu tinha falado, um cheiro assim que lembra muito terra. Terra virgem, terra de floresta. Agora é decidir no que a gente vai utilizar. Eu estou pensando de fazer uma mistura aí, talvez com areia, com algum outro substrato comercial, que eu tenho um restinho aqui ainda, para fazer substrato mesmo para mudas. Fazer as mudas aí para plantar na nossa aquaponia. Eu vou peneirar agora o outro saco e mostrar aí para vocês. Então aqui está o outro saco, um pouco escuro aqui, mas dá para ver que esse aqui formou uns torrões, ó, bem grandes, depois de secar. Como eu falei, ele estava bem úmido ali fora, né? Eu vou tirar na bandeja aqui para a gente ir peneirando. Olha aí, pessoal. Aqui os torrões um pouco maiores, mas também, ó, a maior parte assim bem molinho, bem fácil de trabalhar. Alguns aqui um pouquinho mais seco, estava na parte superior. O restante aí dentro do saco, eu vou trabalhar nele aqui também, peneirar. Acredito que a consistência vai ficar muito parecida aí com a anterior, mas aí na sequência eu mostro para vocês. Voltando aqui, pessoal, terminei de peneirar o segundo saco. Visualmente assim, muito parecido com o anterior. O anterior já está aqui armazenado no balde, ó. Então eu vou misturar os dois aí, ó, ficou uma consistência bem soltinho. Vou armazenar aqui, vou decidir aqui nos próximos minutos uma primeira utilização para eles, que eu acredito que vai ser o substrato, como eu disse. E aí mostro o resultado aí para vocês de uma das possibilidades que a gente tem, né, para utilizar esse adubo. Ele é um adubo aí como outro qualquer, orgânico, então pode ser utilizado diretamente em vasos, canteiros, enfim, da forma como já se utiliza aí adubos normalmente. Eu quero fazer um teste aqui para fazer um substrato um pouco mais potente aí para minhas mudinhas. Tirando a espuma fenólica aqui que a gente usa na aquaponia e se usa na hidroponia também, eu tenho usado muito não, mas eu tenho ainda de
Deu um tempo que eu comprei substrato comercial aí de casa agropecuária, que é muito pobre, né? Ele é basicamente casca de pinos e alguma outra mistura aí. Um substrato muito pobre no que se refere principalmente a nutrientes, né? E eu quero ter um substrato um pouco mais potente aí para o início das minhas mudas. Outra situação que eu tenho notado é que esse substrato comercial, ele seca muito fácil. Você tem que deixar normalmente água na parte de baixo da bandeja para que a planta puxe aí por capilaridade, e mesmo assim às vezes acontece de secar quando o substrato é muito seco. Ele não consegue puxar essa água, então é uma dificuldade que eu estou tendo aí. Então eu quero fazer um teste aqui, utilizando aí algum tipo de adubo, e no caso eu tenho esse aqui já pronto. Vou utilizar ele em conjunto aí com esse substrato comercial, que aqui esse que eu tenho especificamente, ele é o que visualmente se nota mais casca de pinos mesmo triturada. Eu vou peneirar ele também para deixar mais a parte fininha do substrato. Misturar aqui uma parte de substrato, uma parte desse adubo e uma parte de areia. Mais ou menos essa proporção que eu vou fazer. Vou fazer aqui, na sequência eu mostro para vocês. Voltando aqui, pessoal, para mostrar as misturas do nosso substrato. Então aqui está o esterco peneirado das tilápias. Aqui o substrato comercial já peneirado, esse que eu falei que é a base de casca de pinos. E aqui uma areia que eu já desinfectei ela ontem. Eu recolhi aí no terreno e dei uma desinfectada nela aí para utilizar aqui como substrato. Aqui eu vou mostrar para vocês a parte grossa aqui, que dá para ver bem visualmente que isso aqui é mais casca de pinos. Está aqui, ó, pessoal, na peneira, ó. Então essa é a parte mais grossa do substrato que ficou aqui. Isso aqui eu vou utilizar como cobertura aí num canteiro. Finalizei aqui a preparação do substrato. Acabei colocando mais uma parte do esterco das tilápias, então ficou duas partes do esterco da tilápia, uma do substrato peneirado e uma de areia. Visualmente aqui ainda parece bastante areia, mas ficou bem soltinho, acho que é uma textura boa para utilizar aí como substrato mesmo. Eu sei também que o substrato em geral ele é mais inerte, assim, no sentido de nutrientes, sem nutrientes, pelo fato de a maioria das mudas, né, enquanto tem apenas as folhinhas cotiledonares, elas não precisarem de nutriente. Apenas quando a folha verdadeira começa a surgir, que esse nutriente se faz necessário, né, na terra, no canteiro, no local de plantio. Mas eu queria de fato um substrato já um pouquinho mais rico e mais adequado, também mais textura assim, mais fininha, mais soltinha. E que talvez segurasse aí, compactasse um pouquinho mais, não compactar, na verdade a palavra não é essa, mas segurasse um pouquinho mais a umidade. E aí eu vou testar esse aqui que eu estou fazendo para verificar se vai dar o resultado que eu espero. Era isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo.